gravei a primeira parte mesmo, mas em todo caso, vamos lá. Acho que eu não gravei. Bem, a formação da paisagem. Então, nesse universo, eu expliquei um pouco essa formação toda cósmica, né, do universo mesmo, imenso, extraordinariamente gigantesco, no qual a gente é um pontinho. Aí eu vi uma fala do Marcelo Gleiser, né, que é esse divulgador da ciência, mas que é também um cientista, tem feito muito material desse jeito. Em determinado momento, perguntaram para ele se haveria vida no outro planeta, né? A análise que ele fazia era o seguinte, que as condições para a existência da vida, tal como nós a conhecemos, são absolutamente excepcionais. Ou seja, do ponto de vista da ciência, seria plenamente aceitável que nós estejamos sozinhos no universo. Talvez existam outros organismos, mas uma vida como a nossa deve ser única. Um planeta como o nosso deve ser único nesse universo gigantesco. O que não quer dizer que não existam outros planetas, porque nos últimos anos tem se descoberto outros planetas e tem se descoberto, inclusive, o que eles chamam de exoplanetas, né? Exoastronomia, se não me engano, que são estudo dos planetas, né? Em busca fundamentalmente de vida. E como que se faz? A posição que a gente conhece que gera a vida é a da Terra, porque muito longe é muito frio, muito perto queimaria, são uma série de radiações que eles sabem medir por essas ondas eletromagnéticas, pela luz, por uma série de coisas, e, a possibilidade de haver água, porque cada produto químico, cada elemento químico emite também suas radiações que eles conseguem ler espectros para poder supor, senão como que ele vai saber que um planeta que ele está olhando por telescópio, a não sei quantos milhares de anos-luz daqui, é gasoso ou pode ter água ou não? Senão seria um chute, e não é disso que a gente está falando. Mas, por enquanto, não existe nada conhecido que se assemelhe à Terra em qualquer sentido. Então, esta bola azul é uma coisa extraordinária. Resta saber como que, do ponto de vista da ciência, se formou esta bola azul, e isto vai configurar o que nós chamamos de paisagem, ou seja, como vem existir as paisagens, que são a matéria com a qual eu, particularmente, trabalho muito, né? Então, essa bola azul que vaga pelo universo, por enquanto, única, inclusive em termos de vida inteligente ou mesmo de grandes organismos, né? E eu digo por enquanto, né? Ela deve ter tido um começo também nesse universo. Como foi o começo dessa Terra? Na formação do sistema solar, a hipótese é que essas massas gasosas e esses elementos que estavam se fundindo para formar vários outros, elas foram se aglutinando, foram formando outros elementos, e no caso as estrelas, e a poeira em suspensão gravitando ao redor dessas estrelas, porque acaba havendo uma polarização, né, gravitacional, vai formando com choques e com outros processos, vai formando os planetas. Então, a Terra, no seu momento inicial, teria sido, para essa visão, para essa hipótese ou teoria da constituição da Terra, uma formação a partir dessas rochas e dessas poeiras estelares gravitando em torno do céu, junto com os outros planetas, criando uma relação realmente de dependência, a partir do qual ela vai se solidificando como um corpo que teria sido constantemente abalroado por chuvas de meteoros, eventualmente por outros planetas, outros corpos grandes, que teria gerado uma série de processos, inclusive a formação de água, né? Então, a Terra começou quando o sistema solar estava, isto é Wikipedia, não podia ser mais difusão do que isso. E, ao contrário de muitas pessoas, eu gosto da Wikipedia assim, não tenho nada contra ela. Com qualquer coisa que você lê, você tem que discernir o que você está lendo, né? Também não diria que você vai montar um trabalho acadêmico de pesquisa fundado sobre a Wikipedia, né? O que não quer dizer que você não encontre informações úteis lá também,
né? Pequeno parênteses, né? Provavelmente dentro de uma grande nuvem de gás e poeira em torno do Sol. A abundância relativa de uns elementos mais pesados no sistema solar sugere que esses gases e poeira eram derivados de uma supernova. Tudo isso decorrente dessas coisas que eu acabei de falar. Alguns elementos mais pesados são gerados dentro das estrelas pela fusão nuclear do hidrogênio, que são, de outra maneira, incomuns. Nós podemos ver processos similares ocorrendo hoje em nebulosas, como a nebulosa M16. Quer dizer, a gente estaria assistindo um momento posterior, mais novo do que o nosso, né? O Sol formou-se dentro de uma nuvem de gás e poeira e começou a se submeter à fusão nuclear e emitir luz e calor. E aí vão se unindo essas coisas, como as colisões entre os planetésimos grandes liberam muito calor, a Terra e outros planetas seriam derretidos no começo de sua história. A solidificação do material derretido aconteceu enquanto a Terra esfriou. E aí eles vão contando isso que eu resumi para vocês, né? Diz a teoria que há cerca de 4,6 bilhões de anos houve a contração de uma gigante nuvem de gás e poeira, e essa matéria formou o Sol e os planetas. O alto grau de radioatividade das rochas teria feito com que a Terra derretesse sua superfície e fosse tomada de matéria incandescente. Através da fundição de ferro e níquel, se formou o núcleo de nosso planeta. 4 bilhões de anos, começou a ganhar forma com a criação de placas sólidas que flutuavam sobre a rocha incandescente. Bilhões de anos depois, a crosta estava bem mais espessa e houve a formação, entre outras coisas, dos vulcões, que ao entrarem em erupção, liberavam gases que ao longo do tempo formaram a atmosfera, começa a gravitar, né? Além desses gases, liberavam vapor de água, se condensou e começou a formar lagos e oceanos. Algumas teorias dizem que a Terra foi bombardeada por meteoros também, que traziam esses elementos. Há 3,5 bilhões de anos atrás, a crosta terrestre estava formada, mas possuía uma aparência bem diferente da atual, que é essa coisa aqui, ó. Então, a crosta da Terra se forma, mas essa massa de continentes e a massa de águas tinha um desenho diferente do atual. Houve um momento chamado Pangeia, em que todos esses continentes estariam, essas massas estariam mais ou menos unidas. E aí, então, a formação dessa crosta e dessa atmosfera nesse contexto de um progressivo e de bilhões de anos desse resfriamento vão dando origem ao surgimento da crosta, dos oceanos, né? E um interior da Terra que continua tendo erupções aqui e ali, e é uma coisa muito complexa. Eventualmente houve choque com corpos celestes, essas coisas se discutem. E a outra coisa é que a Terra tem uma inclinação. A rotação da Terra ela é feita, né, se a gente pensar a Terra assim, ela roda, tem uma rotação com uma inclinação. Nessa palestra que eu falei do Marcelo, ele dizia que essa inclinação, a proximidade da Lua, gravitacional da Lua com a Terra, essa condição excepcional do sistema solar e todo esse processo de formação desses elementos no universo fazem com que, estatisticamente, a Terra seja um evento único no universo, na opinião dele, né? Seja lá como for, a gente está falando de causas improváveis, né? Sob muitos pontos de vista, que nesses bilhões de anos teriam fundido os elementos e tal, e que em algum momento isso ainda vai ter que dar origem à vida, né? Seja lá como for, isso começa a funcionar como um todo: atmosfera, hidrosfera, litosfera, atmosfera, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno, enfim. Esse complexo de elementos começa a funcionar como um todo. Essa gravitação do Sol, que emite calor, né? E que vai sendo filtrado nesse tempo, o próprio Sol vai mudando, enfim. E isso geraria, por suposição, as condições para que algumas moléculas fossem formando nutrientes e outras coisas que poderiam dar origem à vida, né? Primeiro, muito primitiva, unicelular, que depois vai se agregando e vai se sofisticando, enfim, é um longo percurso. E outra coisa, tudo isso está em movimento. Esse manto interior
essas coisas estão em movimento, como da mesma forma que a atmosfera, com a gravitação da Terra, com o aquecimento dos oceanos, da Terra, essa coisa, a atmosfera está em movimento, são os ventos, são esses episódios grandes, até que a gente vê de tufões e outras coisas assim. Então, todos esses elementos estão em um contínuo movimento, nada é estático. Isso seria, então, já a escala de tempo geológico da Terra, seriam as eras da Terra, as grandes eras da Terra, sendo que o Cenozoico, que é esse que eu vou iluminando aqui, nesse ponto aqui, o Cenozoico, né, ele ilumina daqui, ó, sai daqui um pouco para cá, né, e depois a gente vai olhar especificamente o Cenozoico, ó, que aqui ele vai ampliando na escala de tempo, é mais ou menos aquela coisa do ano, feito com uma escala de outra natureza, né? E que aqui são os períodos geológicos. Finalmente, o Cenozoico está dividido em uma série de períodos, né? Nos quais vão, em algum momento, surgir os primeiros hominídeos e depois o Homo erectus e outras formas de Homo, o neandertalenses, o Homo... E tem uma série de designações, né? Até se tornasse, como diz o Edgar Morin, o Homo, como é que ele fala? Homo sapiens louco, né? O insano, né? Esqueci o termo que ele usou. Mas é claro que isso não é uma classificação da biologia evolutiva nem nada, né? É uma brincadeira do Edgar Morin. Então, você chega no momento aqui da última glaciação, então você tem aqui com alguns milhões de anos, você vai tendo essa redução, vai ter os primeiros mamíferos, né, a formação da Pangeia, que é essa terra, a Pangeia não é a primeira forma da Terra, né? E você vai tendo esses períodos, né? Dificilmente pode ser caracterizado em escala temporal, tendo somente como prova de sua existência as rochas lunares. Inspirado no deus do mundo inferior, Hades, esse período vai da formação da Terra até o início da formação de rochas que marcou o início do período arcaico, ou arqueano, com 3,8 bilhões de anos, e até 2 bilhões de anos, na qual você tinha intensa atividade vulcânica e era uma terra muito mais aquecida do que a atual, né? Como que eles sabem disso? Pelo testemunho das rochas, por uma série de medições e mensurações que se fazem, né? E o Proterozoico, que está até 542 milhões de anos atrás, começa a parecer pouco, mas é muito, 542 milhões de anos, né? No qual começa a surgir alguma forma de vida e acúmulo de oxigênio atribuído às algas até o Fanerozoico, que é esse período mais recente, de 542 milhões de anos atrás, que na escala que a gente está vendo aqui, ó, é um período até que relativamente pequeno. E aí você começa a ter uma explosão de vida, literalmente uma explosão de vida. E, ao longo desses períodos, você tem uma configuração da Terra diferente. Vocês já viram isso, né, dessas configurações da Terra, né, que decorrem das placas tectônicas, né? Então, no Fanerozoico, você tem uma explosão de vida com algumas reduções, né? Você vai ter algumas extinções de massa, pelo menos 5 extinções de massa estão ditas aqui, né? Há uma teoria que por volta de 100.000 a.C., um pouco mais recente, também eu não lembro agora o nome da teoria, teria havido um grande cataclismo onde já temos os Homo sapiens e teria se levado a uma redução drástica da população, a pouquíssimos indivíduos que teriam recolonizado essa terra e ainda coexistiriam, por suposição nessas leituras que eu tenho feito, o homem de Neandertal, que alguns acreditam que houve combinação, estudos genéticos mostram que teria havido combinação com o Homo sapiens, mas que aparentemente o Homo sapiens, há quem diga, teria exterminado essa outra espécie humana, né? Está dentro do mesmo gênero, é a espécie que muda, tá?
Então, é uma grande explosão de vida, uma repentina explosão de vida nesse momento aqui, ó, nesse último momento, nesse mais recente 500 milhões de anos, né? Quando a gente vai ter os seres humanos surgindo há muito menos tempo, né? A gente vai começar esses hominídeos aparentemente entre 4 e 1 milhão de anos atrás, e as espécies humanas têm todo tipo de datação, né? 500 mil anos, 100 mil anos para estarem isso configurado, mas de 100 mil anos para cá, usando esses critérios que a ciência usa para datação, então já começariam a existir indústria, indiscutivelmente cultura e assim por diante. É claro que eu falei isso muito rapidamente, né? Bem, então, para entrar na questão, essa terra, para que haja a formação da nossa paisagem, ela tem que formar com um organismo que, por exemplo, se, por suposição, as algas elas contribuíram para formar a atmosfera, né? O que isso significa? Uma profunda integração dessa estrutura cósmica, né, que é a Terra, essa bola azul que está se formando e viajando pelo cosmos, e que ela tem, né, nesses movimentos todos e nessas trocas entre os seres vivos que vão se formando e as suas condições físicas, na verdade, você tem uma troca biofísica, a Terra vai formando um conjunto de ambientes que vão se transformando muito até que se chegue à formação em que os seres humanos estão presentes e que você está em meio a uma grande glaciação que, quando termina, por suposição também, você começa a ter as culturas neolíticas, mas culturas sofisticadas são encontradas antes na chamada pré-história, muito tempo antes, né, como as grutas de Altamira e tal. Eu já contei para vocês o conflito que houve quando se descobriram essas pinturas mais antigas. A teoria da evolução, como ela era entendida na segunda metade do século XIX, inclusive da evolução social, pressupunha que o ser humano ele tinha crescido de um estado de selvageria para um estado de civilização, e, portanto, a construção era muito lenta. Quando se descobrem, por acaso, algumas dessas pinturas pré-históricas, eu contei isso já para vocês em uma das aulas muito tempo atrás, essas pinturas pré-históricas, esse camarada que vai levar isso nessas conferências que se discutiam as lascas, as evidências desse homem pré-histórico, ele mostra isso como pintura pré-histórica e ele é taxado de charlatão. Como? Isso não pode ser, isso é uma arte muito elaborada, muito evoluída, não, ela é posterior, né? E depois da morte dele, o seu principal crítico escreve um livro, Meia Culpa. Não, é pré-histórico mesmo. E aí isso é a pré-história é a formação da pré-história tal como a gente conhece hoje, né? Então, a formação das nossas paisagens, ela passa por essas transformações dos continentes, da Pangeia, né, pelas formas de formação da crosta, com esses diversos movimentos, inclusive internos, que estão em curso, as erosões e uma série de coisas, né, os processos erosivos, os processos de movimento dessa crosta, essa camada fina está em movimento, por vezes ela é pervasada pelas camadas interiores da Terra, né, que vão formar solos e outras coisas, e esses movimentos eles são devidos a placas tectônicas, né, que são essas placas aqui, né, que elas estariam em movimento ao longo dessas zilhões de anos, estão em movimento, e eventualmente, por exemplo, o encontro desta placa com esta placa aqui teria levado ao soerguimento do Andes, por exemplo, dos Andes, como, por exemplo, muitas vezes você vai ver. E por isso que você vai encontrar também nesse entendimento no interior, às vezes em áreas bem ao interior dos continentes, você vai encontrar restos de marinhos, né? Porque essas coisas teriam se estado movimentando muito até ter essa configuração atual, e esta configuração mesma não é a última configuração a que a Terra chegaria, esse movimento continuaria. Uma outra coisa interessante é que nas bordas dessas placas tectônicas, nas zonas de contato, se concentram a maior parte das erupções, né, e das atividades sísmicas.
tá? Aqui mesmo, olha, você tem muitas coisas aqui, ó, na África, na Ásia. A Austrália fica totalmente numa placa só dela, ela tem uma placa só para ela, né? Já a América do Sul, ela está no encontro de várias placas, como vocês estão vendo, né? A América como um todo. A Eurásia também parece ser uma grande unidade aqui. No entanto, a gente separa Europa de Ásia. Você tem até acidentes geográficos aqui para permitir isso, tem grandes áreas aqui mais frias, mas, enfim, né? Seriam essas as placas. Né? A Antártica também tem o espaço dela. Antártida. E as glaciações, elas teriam levado a uma série de questões, olha, terras secas e capas de gelo, por volta de 16 mil. Então, se você olha aqui a América do Norte e a Europa, você vê que poucas áreas estavam nessa região aqui, poucas áreas não estavam cobertas de gelo, ou seja, está muito frio, né? Que é o momento de que muitas dessas há uma grande concentração de grutas com pinturas pré-históricas nessa região aqui, e aqui vão surgir aos poucos vão surgir as primeiras vilas, das quais a gente não tem nenhum documento escrito. As inferências que se fazem para interpretar pelo que a gente conhece da antropologia são interpretações mesmo, né? São interpretações. Tem o testemunho histórico, um túmulo, uma urna funerária, é um testemunho histórico. Agora, qual o sentido dessa urna? Nesses momentos que a gente está falando aqui, é indevassável. Na verdade, é uma suposição. A gente vai fazendo uma série de estudos e aí supõe-se, né, isso. Mas você tem esses elementos e a datação com carbono 14, com essas coisas, considera-se bastante aproximada. Bem, com as glaciações, o que acontece? Primeiro, com a separação dos mundos, né? Com esses movimentos dos continentes, quando os mundos estavam todos juntos, a possibilidade de trocas genéticas era maior. À medida que esses continentes vão se separando, essas espécies que vão se desenvolvendo, ou novas espécies que surgem por um processo chamado especiação, ou espécies que vão se diferenciando, porque agora estão isoladas por conta de seu próprio patrimônio genético, elas vão, tanto de animais quanto de plantas, elas vão se diferenciando em função também desses climas, da sua adaptação aos climas. E como esse clima muda muito, há grandes movimentos nessas configurações desses grandes biomas, né? A floresta tropical, né, que está aqui, ó, representada aqui na Amazônia, ela está posta aqui. A savana seria muito maior, né? E os campos seriam também muito maiores. A floresta tropical está aqui. Na verdade, na nossa configuração, a floresta tropical ela pega um trecho muito mais amplo do país, né? Como que se sabe disso? Por testemunhos arqueológicos, por estudos até de fósseis e de uma série de coisas, né? De elementos que vão dando essas evidências. O fato é que, quando a gente chega no mundo que a gente conhece, aqui é o Humboldt, que a gente já visitou, passou muito rapidamente, mencionamos ele em aula, né? Na virada do 18 para o 19, o Humboldt compreende essas grandes configurações, né? Biogeográficas do mundo. A distribuição, conforme o clima, conforme a altitude, vai gerando configurações que começam a ser compreendidas, tanto que o Marsus estabelece para o Brasil aquelas famosas divisões naturais que ele propõe, né? E ele dá aqueles nomes da mitologia nessas divisões do país que ele propõe. Então, isso aqui vai mostrando um conhecimento que se forma, a gente já passou por isso, mas do ponto de vista biogeográfico, essa terra que está em constante mudança,
ela começa a formar determinados biomas que, numa escala de tempo da vida vegetal e animal, parecem imutáveis, né? Isso aqui é uma teoria, né, do Walter e desse outro autor, de que essas grandes regiões que a gente vinha vendo se formando, formaram também grandes regiões taxonômicas, vamos chamar assim, de famílias, de espécies e coisa e tal, né? Que seriam essas grandes regiões que são entendidas aqui para o mundo. Porque você vai encontrar, muitas vezes, a mesma família e até o mesmo gênero, mas outras espécies espalhadas pelo mundo, né? Então, os estudos da biologia têm que dar uma resposta. Mas como? Né? Como que se diferenciou? Você vai encontrar espécies que só existem nesse canto, nesse canto, nesse canto, né? Então, vão ter uma série de teorias de como isso se forma. Essas teorias são muito recentes, né? Hoje, a teoria evolutiva ela não é vista isolada só como uma diferenciação de espécies, mas como uma coevolução nesses ambientes, né? Então, você teria a hipótese de que isso aqui seria a congruência de áreas de endemismo de lagartos e cobras na floresta pluvial tropical na América do Sul. Essas regiões aqui têm endemismos, né? O que quer dizer isso? Endemismo, todo mundo aqui entende o que seja, né? É uma região que aquela espécie desenvolveu e ela só existe naquela espécie. Aquela espécie só existe naquela região. Pode existir um gênero para cá. Você tem outras espécies que são cosmopolitas, que elas podem existir em grandes áreas territoriais. E tem essas de plantas, de peixes e de outros bichos que são insetos, enfim, são exclusivas de determinadas regiões. A teoria é que, no longo dos anos, esse processo de coevolução tão longo e dessas modificações do ambiente vão formando novas espécies, né? É o que o Darwin vai fazer quando ele passa pela América do Sul, vai para aquela ilha, ele vai observar algumas espécies. Qual é a ideia? Isso vai gerar uma teoria que chama teoria das ilhas, que tem a ver com a especiação. Quando as espécies permanecem longo tempo isoladas, elas podem se diferenciar de outras espécies que eram semelhantes por conta da diferenciação do seu patrimônio genético, né? E o que seria o patrimônio genético? Basta olhar para as imagens que a gente está vendo aqui nesse momento para ver que o nosso patrimônio genético, enquanto seres humanos, é de uma diversidade extrema, né? E isso não envolve só a aparência, o nosso biotipo, envolve toda a nossa constituição, as nossas habilidades, uma série de coisas que são condicionadas pela cultura, mas que existe um patrimônio genético posto aí. Se você isola esse patrimônio genético, você pode perder uma parte desse patrimônio genético. Por exemplo, se você isolou esse patrimônio genético, houve um acidente, caiu um meteoro aqui e morreu uma parte da espécie, essa outra espécie continua diferente. Ou então, se você isola essas espécies, como elas não têm mais toda a diversidade genética, elas podem ir se diferenciando e pode, inclusive, gerar o processo chamado de especiação, ou seja, geração de novas espécies. Eu já contei para vocês aqui que a questão no século XVI, um sacerdote católico resolveu o problema de como colocar todas as espécies conhecidas na arca. E como que ele propôs? Ele propôs que o leão, o leopardo, o tigre, eles tinham um ancestral comum. Esse ancestral que é protegido, né, são esses ancestrais, esses núcleos comuns, que são protegidos e que depois, ao longo da história, vão se diversificando. Ele não tinha qualquer base científica para fazer isso, né, como os gregos não tinham qualquer base científica para supor o átomo. Isso aqui está posto na reflexão, né? Na observação do mundo, na suposição, uma teoria. Quando vamos formar as teorias científicas, elas têm um outro caráter. Mas eu só estou dizendo isso para mostrar para vocês que os seres humanos têm se indagado sobre essas coisas que observam no mundo. E o outro processo muito importante é esse dos refúgios, né? Como você tem o congelamento progressivo, a maior parte das espécies não vai sobreviver. Tropicais, por exemplo, não vai viver quando há um resfriamento da Terra.
né? Então, elas vão encolhendo, elas vão ficando para aqueles lugares que são mais quentes. Uma parte pode ir à extinção. Quando você tem um novo aquecimento, você tem um derretimento dessas geleiras, sobe o nível do oceano, e você tem essas espécies podendo novamente conquistar espaços que elas haviam perdido. Então, são dois processos que são importantes para gerar essas configurações dos biomas, como a gente conhece, ou dessas paisagens, dessas grandes paisagens naturais. Por exemplo, essa questão do rebaixamento do, do mar, né, e da subida do mar, com o descongelamento, é uma das hipóteses que às vezes é usada para explicar como que os homens passaram da Ásia, possivelmente, para a América, né, por conta do rebaixamento. Ou então, por exemplo, o próprio assoreamento, no caso lá no Oriente Médio, do Grande Rio, lá do Oriente Médio, que eles chegavam, cidades que, na antiguidade, nos tempos bíblicos, estavam próximas do mar, hoje estão a quilômetros. Por quê? Por causa do assoreamento ao longo de milênios, né? Então, você tem uma série de processos que vão gerando essas diversificações. Essa teoria, o Aziz Absaber é uma das pessoas que defendia a teoria dos refúgios, né? E explicaria, por exemplo, por que você tem em Campos de Jordão, naquela altitude, aquelas florestas de araucária que são mais características do Paraná, né? Entremeadas depois são florestas de altitude e depois entremeadas com as florestas tropicais, né? Ou por que você poderia ter, juntado com condições edáficas, essas intrusões de cerrado no meio da floresta tropical aqui da região de São Paulo, que o Parque do Juqueri e os campos do Butantã são um exemplo, né? Estão entendendo isso que eu coloquei aqui? Essa é a teoria de como se formam essas paisagens naturais e de quais processos estão, ao longo de muito tempo, formando essas paisagens. Daí porque também, hoje, se começa a estudar o patrimônio genético das espécies, por exemplo, de cerrado e caatinga, porque se houver realmente um aquecimento global, como se espera que já está havendo e como se espera que vá se tornar muito mais dramático, e às vezes 2 graus pode significar desaparecer uma cidade que estava na beira do mar, pode agora virar Veneza, né? Então, você tem, ao longo do século, como isso é previsto, você vai ter um outro movimento e as áreas provavelmente mais secas podem se ampliar, as áreas de seca podem se ampliar muito e, portanto, o patrimônio genético dessas espécies adaptadas à seca pode vir a ser um recurso muito importante para as próximas décadas. Isso está sendo feito. Esses estudos estão sendo feitos. A outra coisa é que essas dinâmicas, elas ainda têm outras variações que são dadas por quê? Por condições edáficas, por altitude, longitude, uma série de outros elementos que afetam essas configurações que a gente está falando aqui e que vão gerar essa imagem do Brasil, né, que o Márcio, sem o satélite, conseguiu fazer um desenho. Isso aqui não é do Márcio, é do mesmo autor que eu falei lá atrás, é um outro livro dele, em que ele chama de zonobiomas, que são esses ligados a essas zonações climáticas, né? E ecótonos zonais, que ele chama. Então, seriam essas grandes configurações, mas quando a gente observa, olha, há uma grande região mais seca mesmo aqui. Em outros locais aqui, o deserto de Atacama e os campos dessa região sul, e essas regiões florestais que estão aqui. Claro que aqui a Mata Atlântica já está muito devastada, né? E quando você olha, aqui é um momento em que seria legal ter um rabisquinho para poder fazer. Eu vou fazer aqui, né? Quando você olha, está dando para ver, né? A Cantareira, a Serra do Mar, desce e os mar, as ilhas, o mar e as ilhas aqui, né? Deu para ver esse desenho, né? Então aqui seria a bacia de São Paulo, né? Você tem uma grande quantidade de chuva que vem aqui, portanto essa região aqui tem uma grande precipitação de chuva, né?
e quando chove, isso daqui aqui forma uma zona de chuva, vem por aqui, quando chega aqui de novo, você encontra uma certa resfriação, você tem um pouco mais de chuva, depois você vai caminhar, depois das serranias que você tem aqui, você vai caminhar para a chamada depressão periférica em direção ao Paraná, com algumas outras formações que tem por aqui no interior do estado de São Paulo. O que isso significa? Significa que aqui, por exemplo, quando você tem essa grande precipitação de chuva, a floresta que forma aqui, né, ela não é igual à floresta que forma aqui embaixo. E aqui, inclusive, aqui ela está muito presa com as questões salinas e tal. Todas essas questões estão sendo estudadas. O problema é que a flora, essa flora, na real, foi muito pouco estudada antes dos anos 70, quando a devastação do estado já atingiu o Rio Paraná. E, portanto, a flora e a fisionomia que a gente conhece dessas florestas do estado de São Paulo são muito alteradas. E essas alterações geram outros processos ecológicos. Não para o processo ecológico, né? Então, por exemplo, essa ideia que você tem uma área mais seca aqui, no interior. Eu vou fazer assim um sol contente aqui. Você tem uma área Professor, mais quente aqui no eu interior. acho, eu Oi? acho que é Bianca falando. Eu acho que você está desenhando em outro mapa, Vocês não porque o estão mapa que está vendo? aparecendo para a gente é o mapa do Brasil. Mas não aparece um azul aqui? Aparece, Esse azulzinho, esse risquinho, ó, que eu vou fazer aqui agora, aparece. é isso que eu estou desenhando. Ah, então Aqui é o sol, ó, né? Que está em todo lugar, é claro. Mas eu estou pondo aqui para representar que aqui é mais seco, tem menos chuva, né? Por várias, não é só por vários movimentos tá. a atmosfera tem menos chuva e você tem uma região bem mais quente. Mas você tem as florestas estacionais aqui, então, semidecíduas, aquelas que perdem parcialmente as folhas. Se você subir em direção à Mantiqueira, né? Por exemplo, você vai ter florestas de altitude, portanto, são diferentes dessa daqui, e dessas florestas aqui da região da Restinga e assim por diante. Então, nessa região que está aqui, é chamado de um ecótono. O que você tem? Você tem características dessa floresta estacional semidescida com essa floresta pluvial tropical, com alguns elementos de floresta de altitude. Mas se você pega tudo isso, né, que é o que você vai olhar. Opa, eu preciso voltar para o meu. Você vai olhar por aqui, né? Você vai começar a ver a Mata Atlântica, né? E você tem que ver, ela penetra pelo interior do estado de São Paulo até o Rio Paraná. Só que para algumas pessoas, só a floresta pluvial tropical de encosta, que não tem um nome tão poético como Mata Atlântica, né? Mas tem um nome mais científico, que a pessoa sabe o que significa, é, seria a Mata Atlântica e não toda essa floresta, todo esse mosaico de florestas que vai até o interior do estado, com algumas intrusões de cerrado, que já não seriam mais florestas. Daí a discussão sobre os decretos da Mata Atlântica, o que você protege e o que você não protege. Se o decreto da Mata Atlântica protege só a mata de encosta, todo o resto do estado de florestas estaria desprotegido. Se ele entende que a Mata Atlântica não é só a Mata Atlântica de encosta, mas é todo o mosaico florestal associado nesse local, inclusive com as matas ciliares, que fazem uma série de conexões ecológicas também, então você teria protegido uma parte da vegetação nativa do estado de São Paulo. No caso nosso, do que sobrou, dos fragmentos que sobraram. Tudo bem isso? Por isso, quando... eu preciso apagar o meu belo desenho. Por isso, quando a gente estiver olhando aqui em São Paulo e vocês forem ver o plano diretor, por exemplo, que vai discutir essas coisas, vocês têm que considerar esses. Não sei se vocês conhecem, deram uma olhada no plano municipal da Mata Atlântica já? Tá. Para São Paulo, tem o plano municipal da Mata Atlântica. Esse plano, ele vai proteger. Eu precisaria mostrar aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco e explico isso daqui a pouco para vocês, tá? Eu preciso de uma outra imagem. Tá bom?
Guardem isso, eu explico, por exemplo, a implicação extremamente prática para a nossa São Paulo, que entra hoje, eu não estou em São Paulo, mas a USP, em que eu trabalho, está, e eu também estou enraizado lá, né? Essa São Paulo que agora vai entrar na revisão do plano diretor, esse ano que entra agora. Né? Então, isso que eu estou falando aqui, a compreensão desses processos tem implicações diretas nas configurações e nas qualidades ambientais da cidade de São Paulo. E, portanto, deveriam ter implicações diretas nas políticas públicas, nas políticas urbanas, para não dizer nas questões de biodiversidade. Né? Os estudos, muito da ecologia de vegetação é feita com estudos estatísticos, né? A matemática manda em tudo. Né? Alguns estudos desses fragmentos de vegetação indicam, por um coeficiente de biodiversidade, que é usado para medir essas coisas, indica uma biodiversidade tão alta na Mata Atlântica em seu processo de degradação, quanto na floresta amazônica, por exemplo. É claro que há que discutir melhor isso, que não é o caso da gente fazer isso aqui agora. Mas para mostrar para vocês que essa biodiversidade ela é muito, muito elevada nesse território brasileiro, esse índice. E a outra coisa é que quando a gente desce dentro dessas florestas ou dentro desses campos, eles têm uma configuração também característica. No caso da floresta pluvial tropical, esta aqui não é de encosta, ela está numa planície, né? Mas você vê, essa configuração aqui é uma imagem da floresta pluvial tropical nossa, aqui. É uma foto que eu fiz descendo a Mata Atlântica, numa daquelas descidas que não é pela calçada, que é lá por dentro, que é bem legal. E que eu chamo de capoeira atlântica, tal alteração que esse negócio está. Mas vocês têm que entender o que eu estou dizendo. Mas qual que é a estrutura? Você vai ter um dossel, onde as topas das árvores tendem a se tocar. Se você olhar para cima, você vai ver esse desenho. É um conjunto de árvores que se coloca no dossel e um conjunto de árvores que vão ocupando subbosques e algumas emergentes. Na floresta pluvial tropical, essas árvores, frequentemente, se vocês andarem dentro da mata, vocês vão ver também um subbosque aqui, cheio de espécies disputando para nascer, muita planta que caiu, muita folha, muito galho, muita coisa que caiu, então é fofo. Né? O primeiro nível do solo é bem fofo, é uma reciclagem contínua. Né? E vocês vão ver, às vezes você está olhando, está andando na floresta, você olha uma folha e você vê uma planta, uma epífita, uma folhinha que... agora esqueci o nome, estava na boca a que eu estava lembrando. Né? Mas são várias plantas que nascem em cima, não são só, por exemplo, as bromélias, né? Ou outras plantas, por exemplo, algumas aráceas que são... O pessoal chama de hemiepífitas, né? São epífitas, mas precisam lançar as raízes. Você tem uma série de situações, uma explosão de vida associada a animais. Alguns específicos, animais que se alimentam daquela flor específica, e outros que são generalistas. Então, você tem e que isso teria, segundo essas teorias, coevoluído. Portanto, são relações que têm uma resiliência, mas que também têm uma fragilidade muito grande, conforme o tipo de impacto que vai sofrer. Outra característica importante é que essa árvore não dura para sempre. Então, um dia ela cai. Quando ela cai, ela pode arrastar um pedaço da floresta e abrir uma clareira. Ou você pode ter um raio que cai e abre uma pequena clareira. Essas árvores aqui que crescem no subbosque, elas não pegam o sol direto. As plantas que estão acostumadas a pegar o sol direto são as pioneiras, né? Que crescem mais rápido, geralmente não são madeiras tão duras, crescem rápido e vivem e crescem a pleno sol ou em um bosque não tão fechado, e que logo vão formar condições e vão ciclar a matéria e vai dar condições para que o banco de sementes existente, ou que chegue, possa ir brotando ao longo das décadas, de novo, a floresta. Então, a própria floresta, mesmo olhando ela num plano, ela é um mosaico de situações ecológicas. Áreas mais alagadas, áreas de topo de morro, áreas de altitude, enfim, ela por todas essas razões,
um mosaico. E essa diversidade que precisa preservar não só as espécies tardias da sucessão, como as espécies pioneiras, é importante, porque é isso que mantém a floresta em dinâmica, né? O que a gente faz é acabar com a floresta, a gente acaba, sobretudo, com essas espécies mais tardias, né? Porque as que vão poder colonizar novamente são as pioneiras, mas se você elimina o acervo biológico delas, e genético, você perde, né? E aí existem uma série de regras que eu não vou mostrar aqui agora para vocês, que envolvem como que isso se dá no território, porque isso é espacial. Então, quando você pega e faz um impacto numa floresta, né? Quando você começa a fazer um impacto, você começa a deformar a floresta, né? Começa a deformar. Então, isso aqui é uma zona uma zona de contato de um ecossistema com outro. Se esse ecossistema é antrópico, quando você começa a deformar, você começa a ter uma perda, você começa a criar um efeito de borda que tende a diminuir as dinâmicas ecológicas. Se esse fragmento era muito grande e sobra agora pequenos fragmentos, você vai perdendo a diversidade genética das próprias espécies ou a própria biodiversidade disso daí. É interessante, né? São os conhecimentos que se tem hoje e que vão agora, para estudar isso no espaço, são feitos com modelagens através do GIS e coisas que vocês devem saber, talvez, são feitos os cálculos, as métricas, né? São estudos matemáticos que vão, a partir de algumas suposições, pensar a distribuição, a correlação entre esses fragmentos, enfim, chama-se ecologia da paisagem. E, por exemplo, o cerrado, ele vai ter uma outra configuração. A configuração do cerrado, chamada geralmente de estrito sensu, né? Ela vai ter uma outra configuração. Você pode ter outras formas de cerrado, campo e tal. Mas o que é interessante é que essa configuração, ela depende de latitude, ela depende do solo, do tipo do solo, ela depende de uma série de fatores, das chuvas, né? Então, temos espécies adequadas que vivem bem nesses locais. Por exemplo, aquela eritrina que é usada em paisagismo. Quem que é paisagista aqui? Vocês devem conhecer, é uma que dá uma coisinha vermelha, parece um dedinho vermelho. Né? É muito usado na arborização pública. Cai a folha, tem os espinhos e dá uns dedinhos vermelhos. Ela é uma planta de restinga. Né? Quando ela é plantada, bem adubada, ela vai bem melhor. Mas tem outras plantas que não tem como. Por exemplo, o mangue. O mangue, você puser uma outra planta ali, não tem jeito, não vai. Só aquelas plantas do mangue sobrevivem no mangue. E aquilo tem uma função ecológica extraordinária. Exatamente nesse contexto, nesse encontro entre o doce e o salgado, né? Que você tem essas plantas especificamente adaptadas, 3 espécies no Brasil, 5 no mundo inteiro, se não me engano, fora as que vão ficando na borda ou alguma epífita, né? Porque você com encharcamento você tem a geração daquela matéria orgânica, ela se decompõe e ela é extremamente forma aquele cheiro de enxofre quando você pisa no mangue, né? Seu pé afunda. Então, ali é um berçário, né? Para a reposição dos peixes. E, enfim, todas essas coisas têm uma conectividade ecológica extraordinária. Se você destrói em grande escala o mangue, você também pode estar destruindo a pesca. Aí tem que ver cada caso como é, por exemplo. Fora outras questões de assoreamento e de outros problemas que você possa ter. Tudo bem até aí? Deu para acompanhar? Claro que isso é uma apresentação. Para quem tem intimidade com isso, eu falei de uma forma muito simples. Para quem não tem, fica um monte de coisa no ar. É a primeira vez que ouve, é natural. Mas eu acho importante que ouça esse contínuo todo de explicações para que vocês saibam, sobretudo quem é arquiteto, geógrafo, agrônomo, que tende mais a saber essas coisas, saibam como se postar diante dos debates para a construção do território. E que cuidados a gente tem conhecimentos para ter. Né? Por exemplo, quando no Rio de Janeiro
Quem que é do Rio de Janeiro? Camila. Só Camila? Eu tenho ouvido outros, Arlete e Camila, só são do Rio de Janeiro, e eu pela metade, né, como vocês já sabem. Então, quando no Rio de Janeiro colonial, do século XIX, no início do século XIX, mas o Rio de Janeiro tinha vários problemas com abastecimento de água, porque aquela região toda é muito salobra, né? Então, a água tem que ser tirada das florestas, dos morros. E com o desmatamento dos morros, para o café e outras coisas, em determinado momento falta água. E o que Dom Pedro resolve fazer? Resolve reflorestar, né? E o major que vai fazer o reflorestamento, ele não tinha eucalipto naquele momento. Talvez fosse, se tivesse, eu não sei como é que ele teria feito, mas o fato é que ele sai catando as matrizes que estão nas florestas ao redor para fazer o reflorestamento, e aquilo, com o passar de 100 anos, tem uma fisionomia de uma floresta natural que chama Floresta da Tijuca, no meio da cidade atual. Mas a Floresta da Tijuca é um monte de plantação de café, de morro desnudo, que tem que ser reflorestado por conta do abastecimento. E como ela é feita com essas matrizes do entorno, ela leva a uma recomposição dessa mata a partir de algumas dinâmicas da mata natural. Só que isso leva 100 anos, algo assim, conforme esteja. Né? Perceberam a importância dessas discussões? Nós temos em São Paulo a Cantareira. Aqui de onde eu estou, há um desmatamento crescente ao redor de todo Itu, Sorocaba, e em alguns lugares indo até ali aquela região que vem de... Gente, eu estou esquecendo mais coisa do que eu devia. Esqueci o nome daqueles municípios. Mas mais ao sul está numa bacia hidrográfica que não é a bacia do Tietê. Então, a bacia do Tietê é essa outra bacia, com problemas de abastecimento. E que você tem um desmatamento crescente dessa região. Pelas fazendas, inicialmente, né? E depois por residências de cidade, residência, extração, indústria mineral e uma série de coisas assim, né? Que vão gerando um comprometimento. O ecossistema não deixou de ser ecossistema, só que é um ecossistema agora fortemente condicionado pela questão antrópica, como a gente viu naquela falta de água em São Paulo, que teve que, entre as muitas causas, você teve o problema do desmatamento da bacia e algumas alterações climáticas na escala mesmo dessa ação antrópica local, e não necessariamente dessa ação mais global, que foram levando à mudança no regime de chuvas, e mais com o desmatamento você teve uma série de problemas que tornaram muito complexa aquela seca para o abastecimento. Afinal de contas, só na Zona Norte, 5, 6 milhões de pessoas têm que beber água. Acho que 5 milhões depois que eles desviaram a parte dos recursos para abastecer com outras represas. Eram 6, 7 milhões inicialmente. Não é pouca coisa. E a captação vem desde a Mantiqueira. E aí a gente tem uma estrutura que chama Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, que não está implantada adequadamente. Mas você veja que, quando você está na Zona Norte, dentro lá, ou na periferia, está lá na Brasilândia, ou está lá em Santana, alguma coisa, você não faz ideia desses processos. Você nem suspeita, você abre a torneira e tem água. Se sair ar, aí você começa a se preocupar, mas você não vai entender por quê, né? Só que são esses processos que estão sendo alterados. Tudo bem até aí? Eu tenho ainda uns minutos para terminar a aula e são suficientes, então eu posso tirar dúvidas que porventura surjam nesse momento. Que eu vou entrar na última parte agora, que é bem pequena. Mas se vocês tiverem alguma dúvida disso que eu estou mostrando, vocês percebam, essas paisagens que a gente vem falando até aqui na disciplina, elas têm esse outro lado. Esse outro lado agora olhado conforme os conhecimentos que hoje nós temos, que não são tão novos assim. Né? Mas dessa configuração de conhecimento, sim, esta é nova, mais nova. E as pesquisas para dar suporte a desses ambientes, uma parte considerável dessas pesquisas é da década de 70 para cá. Portanto, a perda da biodiversidade do estado de São Paulo, das suas configurações originais, é irreversível. Você pode ter boa vontade, não vai adiantar, você pode talvez recuperar algumas coisas.
e preservar outras. E eu entendo que isso é uma função social urgente. É como habitação social. Você conseguir pensar a sustentabilidade do seu ambiente, hoje é chamado de sustentabilidade, mas essas dinâmicas naturais do ambiente na relação com a ocupação humana é algo hoje que deveria estar entre os primeiros tópicos. Até porque essa bola azul, se você acha que ela foi criada, ou se você acha que ela coevoluiu do nada, do acaso, tanto faz. Ela é única e você vive nela. Você tem, portanto, você deveria ter uma compreensão da tua responsabilidade humana nessa coexistência. Porque essa bola azul que você não vê, você vê o céu, mas você não vê a base da cidade, você quase nem vê o céu. Você está dentro dela, caminhando pelo cosmos. Né? E é extremamente frágil, como percebeu a Hannah Arendt em 57, 58, e ela escreve aquilo por conta do lançamento do primeiro satélite, do Sputnik. Ela faz uma grande crítica ao ser humano, que ela fala assim, mas por que o ser humano quer ficar longe da Terra, quer se desprender da Terra, quer se libertar da Terra, quer se libertar da Terra, quando este é o único lugar em que ele pode ser reconhecido no universo, em que ele pode respirar sem aparelhos. Bem, eu espero com isso dar um argumento forte, ético, da importância dessas questões. Claro que a ocupação humana precisa, a produção econômica, tudo isso precisa ser posto junto. O problema é não pôr as dinâmicas ambientais nessas mesas. Né? Alguma pergunta? Posso terminar? Eu vou terminar. A construção de uma natureza brasileira tropical. Vocês já viram esse slide, só que ele estava tudo em vermelho. Né? E vocês já viram, porque a gente vem falando disso há 40 horas, não era isso que eu falei? Há 40 horas a gente está falando disso, a construção de uma natureza brasileira tropical, a adesão de significados, a construção de sentidos, não só de conhecimentos, mas também de sentidos, de valores, de uma nacionalidade nos trópicos. São 40 horas que a gente vem falando disso. Né? Então, a gente está agora entrando nos dois últimos módulos, né? Que vão ser relativamente mais curtos do que os anteriores, porque eu quis empurrar, de alguma forma, chegar a abrir pelo menos um horizonte para este último módulo, que eu vou falar rapidamente. Mas a gente tem que discutir essa cultura na qual nós estamos imersos, pelo menos um pouquinho. Vai ser um pouquinho mesmo. Né? E aqui, então, tá essas representações, desde esse momento do encontro desse europeu com esse mundo tropical, esse outro mundo, novo mundo, né? No qual ele vai transplantar elementos da sua civilização e vão se criar hibridizações ao longo dessa história que vão formar um país e que vai depois ser muito frequentemente representado exatamente por essa sua dimensão tropical, pelas suas paisagens, né? E eu já mostrei como que esses desenhos agora no século XIX muitas vezes estão conectados também com a ciência da época, né? Mas isso vai formando a ideia de um país, certo? A gente viu até aqui na disciplina, a gente veio até aqui na disciplina. Né? Agora, o enfoque vai, embora continuando com esse tema, ele vai colocar não só a questão da construção da natureza tropical, da formação das nossas paisagens, né? E a formação da nossa identidade, de um problema de que somos nós com o Brasil, mas a formação de nossas questões nesse território, de nossas contradições, de nossas problematizações, de nossas esperanças ou desesperos nesse território, como queiram, conforme o momento, conforme a condição. Né? Também a gente já viu isso. E agora a gente entra na modernidade. Isso aqui é o Mário o Mário de Andrade, numa gravura de Lazar Segal, provavelmente na rede da fazenda da Tarsila do Amaral, aqui perto, na direção de Itu, entre aqui indo para Itu.
né, onde tinham aqueles cactos todos. Seja lá como for, o Mário parece bastante tranquilo, e é um personagem extraordinário dessa cultura brasileira, mas que nesse momento, é um momento de ruptura. Mas, como a gente já falou, é também um momento de continuidade. De antigas formas, a gente vê isso, começa a ver isso a partir da semana que vem. Qual é a resposta? Esse Brasil, ao se deparar com esse mundo moderno, porque eles estão indo... Quando essas famílias vão para a Europa o tempo inteiro e voltam e não sei o quê, e esses jovens, eles vão conhecer, não vão ter a relação tanto com a academia, que inclusive está se renovando na Europa, mas não tem com todo esse movimento modernista que está dando o que falar e que está rompendo com uma série de comportamentos, de valores e de estética num contexto europeu. E o Brasil, querendo se atualizar, como é que ele faz isso? Que discurso ele constrói, que estética ele constrói, que sensibilidade ele propõe para se atualizar com essa Europa moderna, já que, a partir, sobretudo, da República, que vocês já mencionaram hoje, o Brasil quer ser moderno. A República ela quer se diferenciar não só da colônia, mas do império. O Brasil precisa se mostrar como um país moderno. E a incorporação, por outro lado, ele precisa se mostrar, como já era no projeto do Dom Pedro que a gente conversou, ele precisa se mostrar como um país que tem sua própria identidade. Qual o mix especial que eles fizeram, peculiar, criativo, que foi feito nesse momento e que nos alcança ainda. Porque na década de 60, o Oswald vai ser um camarada que vai atrair muito a atenção. Ou como que a gente chega exatamente também nesse momento nosso. E com que discursos nós chegamos, com que conflitos nós chegamos, com que contradições. Esta aqui é uma foto periferia, mas o nosso ambiente não é só periferia, não deixa de ser periferia, existe toda uma complexidade territorial, existe toda uma disputa por espaços, por recursos e por ideias, né, por valores que estão postos. Como esse caso. Vocês conhecem esse episódio? Quem não conhece esse episódio? Se ninguém levanta... Ah, tá. Porque se alguém não conhece, eu tenho que explicar. Esse rapaz, considerando-se artista, ele resolveu entrar na Catedral da Sé, meio vestido meio interpretando Lady Gaga, né? E com essas coisas fúnebres e essas coisas todas, e com trajes femininos e assim por diante, ele resolveu entrar na Catedral da Sé, dizendo que isso era uma manifestação também da morte que ele queria fazer. É claro que as pessoas que estão sentadas ali na Catedral da Sé estão sentadas no outro mundo, por religião, ou por superstição, ou por isolamento, ou por qualquer outra coisa. A única coisa que elas não querem é ter que conversar com um artista com essa cabeça, né? Essa ruptura, os seguranças pedem para ele gentilmente se retirar e acompanhem, tentam convencer ele, nada dramático, ele sai, né? E ele ganhou sua fama, os seus 5 minutos de fama. Né? E aí vem o outro lado, que ele sabia, obviamente, que iria provocar com uma coisa como essa. Isso foi feito há poucos anos, né? Agora não lembro exatamente. Ele deu o título Ultraje para Ocasiões Fúnebres, na Catedral, e ele julgou que a sensibilidade dele, as questões pessoais dele poderiam se sobrepor às questões pessoais dos outros, como manifestação artística. De onde vem isso? De onde vem a possibilidade dele fazer isso? Né? E por que ele faz isso? O que ele está querendo dizer? Que outros significados, que não são esses que estão postos de imediato aí, estão presentes nesse ato e nas reações que ele suscita. Tem muito a ver com as coisas que a gente está vivendo hoje, com os impasses que a gente está vivendo hoje. E uma demonstração clara de que a religião não saiu da cabeça das pessoas, inclusive daquelas que não são religiosas. Porque a presença da religião ainda é contemporânea. Ela é uma condição contemporânea. Ela, com o iluminismo, ela foi posta de recanto, mas ela não deixou de existir,
você colocou durante um tempo a ideia de que você separou a sua posição pessoal da sua posição pública, só que isso voltou a se reencontrar neste século por uma série de razões. E a religião se torna um problema muito maior, as reações a ela também se tornam, e a gente gerou uma bola de neve, né? De eventos, ou bolas, né, de neves de eventos que eu espero não venham gerar um deslizamento mais sério no país. Tá certo? Então, a gente está vivendo conflitos. Essa imagem, ela recupera uma série de elementos que a gente viu ao longo do curso e coloca no presente, esvaziados do sentido que eles tiveram no passado. Agora, eu vou manifestar aqui a minha posição. Eu acho que o artista ele não teria o direito de expor a sua angústia pessoal, a sua inquietação pessoal, à revelia da intimidade dos outros. Porque se fizessem isso com ele, ele chamaria de violência. E fazem. E fizeram, na verdade. Porque depois nas redes perseguiram o rapaz, né? E o debate está posto. Eu, particularmente, acho que é uma disfunção na nossa cultura uma manifestação como essa. Eu acho que ela não é arte. Eu acho que ela usa todos os elementos da arte, mas eu acho que a gente está diante de um fenômeno social, basicamente, né? Mas, claro que esta opinião divulgada geraria mais 1.500 posts de todos os lados, porque é assim que funciona agora. Então, a gente, antes de chegar nessas questões, a gente vai ter que fazer a passagem disto para isto, e agora a gente vai ter que perceber que, se não fizer, a gente está diante de uma passagem para isto. Entenderam? Essa é a questão que a gente tem que enfrentar no final do curso, nessa pergunta que somos nós, brasileiros. Eu estou rebatendo para vocês. Quem não tiver trabalho nenhum para fazer, pode responder essa pergunta. Vai ser bem legal. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Algum questionamento? Eu sempre pergunto de discordâncias, eu acho que as discordâncias são importantes e eu, a partir de agora, entro em assuntos em que cada um de nós vai ter uma visão de mundo diferente. A gente vai começar, não na próxima aula, mas logo mais, se eu entrar realmente nessas questões aqui, a gente vai estar falando de um mundo no qual a gente existe, cujas contradições a gente sofre, e cujas poéticas ou possibilidades de poéticas a gente almeja construir também. E não somos iguais neste pequeno. Embora não sejamos representativos dos círculos que estão em disputa, e semana que vem, vocês sabem, tem eleição no país inteiro, onde todas essas pautas estão colocadas, mas nós não somos representativos, mas nós não somos iguais. E como que a gente vai lidar com isso? Na indagação final do curso. Ou a gente emudece o diferente. Ou a gente convive e procura encontrar uma outra forma. Aí, nenhum de nós vai... Qualquer um que falar vai acabar se posicionando, não vai ter jeito. Que a gente está vivendo. Bom, a questão é entender como que a gente constitui uma representação de Brasil a partir da natureza, como que isso agora não está sendo, na minha forma de entender, posso estar errado, um elemento forte, se não pela questão mais ligada à questão ambiental da Constituição do Brasil, mas outras pautas se colocaram na discussão da nossa identidade. A própria discussão da nossa identidade, ela arrefece por uma série de razões. Mas a necessidade de constituir novos campos simbólicos neste nosso presente é mais do que clara, por exemplo, com os coletivos, com os movimentos de direitos e uma série de coisas que estão em curso. Tudo bem? Nenhuma pergunta?
Podemos dormir? Ou eu falei para vocês, se vocês resistirem, eu gostaria de mostrar aquilo que eu havia dito da aplicação do que eu estou dizendo, que é concreta. Mostrar, na verdade, o que eu estou fazendo, né? Eu estou com... Eu acho que esse mapa aqui serve para ilustrar o que eu disse para vocês. Opa. Eu não sei muito bem o que vocês estão vendo, deixa eu ver. Tá vendo certo. Então, isso aqui, olha, é um município de São Paulo, para quem não conhece. As represas grandes aqui na Zona Sul, a represa de Mariporã está para cá, e as represas que vão estar para Mogi estão para cá. Aqui também a gente tem um reservatório importante em Cotia. Aqui é a Cantareira, o Jaraguá, o Parque Anhanguera, o Parque do Tietê, Parque do Carmo, e essa região onde estão as duas únicas APAs municipais. A gente tem outras APAs estaduais, né? E esses vermelhos são áreas de vegetação que não estão dentro de unidades de conservação, mas que começam a se colocar dentro em alguma coisa dentro do plano municipal da Mata Atlântica, mas só aqueles que puderem ser colocados como Mata Atlântica. Todo esse miolo aqui é um miolo extremamente adensado, que quando você olhar aquelas fotografias de calor, aquelas imagens de calor do satélite, você vai ver a Zona Leste fervendo aqui também, vai ver os jardins aqui com uma temperatura muito mais amena, se aproximando da temperatura das bordas. Na Zona Leste, só essa região aqui tem temperaturas mais amenas, aqui muito, tem a água, tem a floresta, e aqui você também tem, separando bem por aqui, que separa os distritos de Jaraguá, Anhanguera e Perus, que correspondem a um conjunto de bacias e com alguns fragmentos. O plano de São Paulo vai dar conta disso, só que o plano de São Paulo ele teria que dar conta disso aqui, que São Paulo não tem direito de legislar, então falta aquele órgão da Embasa. Esses achuriados são APAs, né? Está faltando aqui a área de proteção, são parques também, né? Tá vendo? E esses fragmentos que estão aqui, muitos estão parques municipais, muitos estão protegidos por alguma legislação, mas eles teriam esse vermelhinho aqui como característica deles. Ou seja, a questão da conectividade ecológica da cidade de São Paulo, esse trecho que se quer preservar, embora ele seja muito importante olhado no município, ele é extremamente importante quando você olha nessa escala. Esse trechinho aqui, que quase está todo desmatado, são os únicos remanescentes, os únicos fragmentos, os últimos fragmentos de Mata Atlântica na Zona Leste, eles estão conectados com toda essa região. Portanto, aqui tem um potencial ecológico, inclusive, para recuperação na cidade de São Paulo. Do que decorre isso? Aquelas coisas que eu estava falando antes, onde você poderia planejar, então, o território com esses conhecimentos. Entenderam? Claro que tem que juntar muitas outras questões que você vai agregando aí em cima para fazer um plano de paisagem, um plano ambiental para a cidade, que é o que eu estou tentando me deter melhor agora. Né? O trabalho lá do Instituto da Paisagem que eu estou fazendo com a Bruna, que é estagiária e está sendo parceira nessa pesquisa, a gente está pensando alguns elementos para esse plano ambiental para a cidade de São Paulo. Né? Então, só simplifiquei para vocês como que isso é. Alguns desses conhecimentos são concretos, eles vão afetar das mais diversas formas a nossa vida. Ou porque você vai comer transgênico, ou porque a gente vai precisar de uma vacina maluca agora, ou porque a gente vai surgir um novo modo de comunicação, que vai colocar tudo isso que a gente está tendo aqui, extrema novidade, vai se tornar arcaico muito rapidamente, ou porque a qualidade de vida mesmo na cidade, a própria experiência analógica da cidade, ela depende hoje, ela poderia ser planejada com muitos desses conhecimentos também. Né? Bom, é isso.
que eu queria trazer para vocês hoje é isso. Eu continuo assim disposto para vocês me colocarem questões ou me trazerem as impressões de vocês do curso, ou mesmo me mandarem as anotações que vocês fizeram. Vocês têm anotação consistente, legal, quem faz, podia me mandar, porque pode me ajudar muito a perceber não só o que você está vendo do curso, mas também ver o que possa não ter saído bem, ou mesmo que eu vou falando de meio de eu faço o PowerPoint, mas eu vou falando de improviso, e algumas coisas podem ficar atropeladas, ou posso me enganar, trocar, e eu até perceber coisas que eu preciso aprofundar mais, né? Então, eu insisto muito no retorno de vocês